A música, a literatura e a pintura nos passam uma ideia. Ser pescador é sinônimo de uma vida tranquila e harmoniosa. Uma vida simples, mas feliz. Mas será que esse clima de tranquilidade transmitido pelas artes está de fato presente na vida dos pescadores? O mar já levou muitos barcos e muitas vidas de pescadores artesanais. A pesca expõe todos a um desgaste permanente. A luta contra os elementos da natureza é ingrata. O sol, vento, chuvas, ondas, o sal e as tempestades, além da faina da pesca, provocam um desgaste constante da saúde. É preciso prevenir e pensar muito em segurança e saúde. A pesca artesanal não pode abrir mão da sua tradição e das conquistas obtidas em outras épocas. O resgate e ampliação desse conhecimento levará as artes da pesca a uma nova realidade social, ecológica e econômica, com um padrão de segurança e saúde desejável. Hoje, as pesquisas arqueológicas comprovam que já se pescava em nossas águas, inclusive através de mergulho, há aproximadamente 10 mil anos atrás. O Brasil colônia alimentava-se essencialmente do que vinha do mar, e as cidades eram construídas com a utilização de óleo de baleia, que solidificavam as habitações, as fortalezas e os portos. A iluminação pública só era possível graças às baleias caçadas na nossa costa. Hoje não é mais assim. Mas o progresso também faz com que o pescador conviva com novos riscos provocados pelo avanço do tempo. Cada dia mais, os pequenos barcos artesanais se afastam da costa devido ao acesso a novas tecnologias, como o GPS e as plataformas em alto mar, que tornam-se um ponto de referência para os pequenos pescadores. Como os barcos artesanais não estão preparados para ir tão longe, são por vezes apanhados pelo mau tempo. A atividade de pesca possui uma jornada de trabalho extensa e penosa, muitas vezes noturna e de pouca possibilidade de ter uma alimentação adequada, somado ao desgaste natural do meio ambiente de trabalho, que pode comprometer e frequentemente compromete a saúde desses trabalhadores. É necessário atender sempre suas necessidades pessoais com relação à alimentação, à higiene pessoal, sono, adequado, não ingerindo bebidas alcoólicas, evitar qualquer ingestão de bebidas alcoólicas e outras drogas que frequentemente, quando utilizadas, sobretudo nas jornadas de trabalho, compromete a concentração e postura e reflexo desses trabalhadores. Os pescadores enfrentam muitos problemas. A dificuldade em vender seu produto a preço justo, por conta do grande número de intermediários e atravessadores. A falta de estrutura para comercialização e armazenamento do pescado. E ainda a concorrência predatória de alguns pesqueiros industriais. Existem ainda as precárias condições de vida e a insegurança com o sustento de sua família. A dificuldade de acesso ao ensino. A utilização de técnicas e apetrechos de pesca primitivos, às vezes ineficientes. A dificuldade de conseguir financiamento para a atividade e a contínua devastação do meio ambiente. A improvisação, a dificuldade no acesso a informações técnicas, a falta de medidas para a segurança e a prevenção da saúde deixam o pescador exposto, tornam a pesca precária e fragilizam a comunidade como um todo. Minha função é ver os cardumes, né? A gente aqui decifra quantidade e qualidade, aqui em cima do morro. Chama-se vigia. A gente sai de casa às 5h30 da manhã, aí coloca a canoa no mar, né? Vai em casa tomar café, volta e fica aqui até 11 horas da manhã. Vai almoçar, volta 1 hora e fica aqui até, depende do horário, né? Com o horário de verão a gente fica até 8 horas da noite aqui. E no outro horário fica até 5h30, mais ou menos. Todos os oleiros, né, que se chama vigia, tem esse problema de, entendeu? Nas vistas. A gente quando chega à noite, se acender uma lâmpada, a gente não consegue ver, não consegue ler, entendeu? Deve ser o vidro da água com o reflexo do sol, né? E a gente não consegue, fica com problema de vista. O pescador no Brasil, infelizmente, está sendo esquecido, né? A gente pede sempre os ministros, os deputados, para nos ajudar mais, para trazer mais curso, mais caminhão, gelo, porque hoje o pescador
está entrando em extinção, porque o cara sai para o mar, fica 3 dias longe da família. Quando o cara chega o peixe, poxa, não tem um valor o peixe dele, o cara, além de arriscar a vida dele, ele não vai querer mais saber disso. A nossa força maior no país ainda é o peixe. Tem gente que faz vista grossa para isso, mas não tem que fazer vista grossa. Tem que ficar ciente que o produto natural que nós temos hoje ainda é o peixe do mar. Porque o cativeiro, ele também usa química. E o mar não, o mar é puro e natural. Então é uma joia que nós estamos perdendo, porque vai ter dia que a gente não vai ter mais pescador. Tem pescador aí que tem mais de 30 anos, 40 anos de pesca, o cara nunca se aposentou. Pescador amanhã fica doente, vai ter de se internar, ter de pagar do bolso dele. Quem vem pra beira do mar, nunca mais quer voltar. Quem vem pra beira do mar. Os cuidados do pescador com a sua segurança devem começar antes mesmo de lançar o barco ao mar. É no barracão de pesca, ou paiol, que normalmente se concentra a comunidade pesqueira em seus afazeres diários de consertar e preparar os apetrechos. O local deve ser ventilado e bem limpo para evitar que o material de trabalho sofra deterioração pela umidade e mudanças do tempo. Estes locais também devem ser limpos periodicamente para evitar a presença de roedores e animais peçonhentos atraídos pelo cheiro da maresia. O paiol deve ter uma arrumação e organização adequadas para, inclusive, proteger o material utilizado. Os equipamentos e posturas de proteção coletiva são extremamente importantes para todos os trabalhadores e devemos ter especial cuidado e atenção com as partes móveis do motor, por exemplo, das embarcações, com a manutenção dessas embarcações de uma maneira geral, com o botijão de gás. Os aparelhos e implementos de pesca, de uma maneira geral, são instrumentos que oferecem um risco potencial a esses trabalhadores. Além disso, deve-se tomar um cuidado especial com as medidas de proteção contra incêndio e o cumprimento, de uma maneira geral, das normas da Marinha, que complementa toda uma postura de prevenção coletiva a esses trabalhadores. Dentro da embarcação, o homem do mar está sujeito a situações de perigo por conta do mau tempo. Para que nessas horas os riscos de vida sejam minimizados, a embarcação deve conter material de salvatagem exigido por lei. Os elementos da natureza, na verdade, compõem todo um cenário de trabalho, do meio ambiente de trabalho dessa categoria, desses trabalhadores. Dentre outros, nós podemos destacar o sol, o vento, o sal, o frio, a chuva, não é? Que agridem sistematicamente o homem na atividade de pesca de uma maneira geral. Usar sempre bloqueador solar, entendendo esses cuidados como medida de proteção individual, para evitar comprometimento da pele e de várias doenças degenerativas, em especial o câncer. O barco deve ainda ter boas condições de higiene e proporcionar o mínimo de conforto para o pescador. A segurança da pesca também depende da conservação do casco, do motor, das luminárias e do piso, que deve sempre ser mantido limpo e seguro. O motor deve ficar em compartimento fechado, que o proteja do sol e da chuva, além de evitar acidentes com correias e polias de transmissão. O ruído, os gases e o calor gerados pelo motor devem ter tratamento adequado. As baterias também devem estar ao abrigo da umidade com os polos limpos e preservados. A distribuição de energia deve ser feita através de cabos e conectores apropriados. Atenção redobrada nas embarcações que utilizam botijões de gás. O botijão deve estar em perfeitas condições de uso, em local ventilado, distante do tanque de combustível e de qualquer outra fonte de calor. Devem ser tomadas medidas especiais de segurança a fim de evitar incêndios e explosões, como controle sistemático de vazamento de combustível, cuidados com fósforos, cigarros e centelhas nas áreas próximas ao motor e ao tanque de combustível. A saída para a pescaria será mais segura se forem seguidas recomendações de manutenção da embarcação e alguns procedimentos simples, como levar uma caixa de ferramentas adequadas e em condições para uma possível eventualidade. A segurança é o que a capitania realmente pede, a capitania dos portos, né? Colete, salva-vida,
foguete para sinalizar quando estiver a deriva, alguma coisa, algum problema no motor, né? E a balsa também em cima do barco também, se acontecer alguma coisa de naufrágio, né? A gente pular dentro d'água, isso tudo exige, a gente tem que levar, é obrigatório levar, como também bússola, como já falei, GPS, tudo isso é obrigatório o barco ter, né? Para ajudar a gente mesmo, né? 3 dias no mar e fui para na Itália. Pô, eu saí daqui para pescar uma tarde, fui pescar, matamos 9 e íamos embora. Quando chegou a 7 parte, o barco quebrou. Aí fui embora. Fomos embora, no primeiro dia, o segundo, terceiro dia, nós estamos no mar. Aí o meu compadre, era compadre, disse, ó, e o pai dele fazia 15 anos de morto. Papai tá me chamando, pô, eu no mar, casal, tudo que eu vou pensar, vou morrer também. Não é isso? É mesmo, vou morrer também. Digo, compadre, deixa o seu pai para lá, vamos para a nossa vida. Mas ia com passageiro, ia com 1.200 passageiros para me apanhar. Mais do que ninguém, o pescador conhece todas as técnicas de pescaria. Porém, antes da partida, ele deve verificar todos os itens de segurança da embarcação. Casco, motor, parte elétrica, combustível, material de salvatagem e primeiros socorros, água potável, material básico de higiene e limpeza. As redes e linhas são os apetrechos principais da pesca e devem ser guardadas cuidadosamente para que se conservem em bom estado. Na hora de lançá-las ao mar e de puxá-las de volta, deve-se estar atento para evitar que elas se embaraçem no pescador, provocando quedas e outros acidentes. É importante ter cuidado também com a presença de determinados peixes e de animais perigosos ou peçonhentos. Usar luvas adequadas que permitam a mobilidade e sensibilidade, né? Uma sensibilidade fina para a execução de determinadas atividades, como iscar, retirar peixe de anzóis, manipular cabos, facas, arpões, anzóis, bicheiros e outros objetos cortantes e contundentes. O uso de calçados apropriados é também importante. Nas tarefas de praia, principalmente aquelas feitas na linha da maré, o pescador deve estar calçado. Hoje o nível de poluição é muito alto em quase todas as praias. Muitos dejetos e produtos industriais ficam ali espalhados. Quando se finca os pés para empurrar ou puxar o barco da água, é muito fácil se ferir. E isso pode ter graves consequências. A postura incorreta no trabalho é uma constante na vida do pescador. Isso pode provocar sérias lesões. É preciso ter a corda bem enrolada na proa e muito cuidado ao colocar os pés, principalmente no lançamento da âncora. A âncora deve ficar bem fixada e presa na proa até a hora do lançamento. Na hora de içar a âncora, atenção redobrada com a postura. Deve-se ter uma boa base para não provocar luxações, distensões musculares e comprometimento da coluna. Se a tarefa de içamento necessitar usar a força do motor, o pescador não deve esquecer de amarrar o cabo no cabeço da proa, ficando fora do seu alcance caso ele venha a se romper. Para desembarcar pescados e materiais pesados, o pescador deve ter cuidado com a postura. No caso de reboque, ele deve ter cuidados especiais com o cabo. O cabo deve ser amarrado primeiro na proa do barco rebocado e depois na popa do rebocador, para que não haja perigo se ele vier a se romper. No caso de retirar ou colocar o barco na água, muitas vezes é necessário o apoio da comunidade pesqueira. Essa operação é considerada de bastante risco, pois é preciso força e técnica para colocar ou retirar o barco da areia, normalmente sobre dormentes, toras e madeiras, acertando a posição adequada e segura para a operação. Essa é uma operação com esforço físico, riscos de lesões nos membros, sobretudo nos inferiores. Observados todos esses procedimentos, o barco pode voltar ao mar. O único impedimento ao pescador será o período do defeso, imposto pelas autoridades em certas épocas do ano para preservar determinadas espécies marinhas. Nesse período, o pescador fica sem ter de onde tirar o seu sustento e tem direito ao seguro defeso. As ações necessárias para a atividade da pesca artesanal
passam pela sensibilização e conscientização desses trabalhadores em relação aos direitos mais elementares, tendo mais atenção e assistência, cuidando corretamente do barco, respeitando a natureza e os limites do seu corpo, o pescador pode levar uma vida melhor. Uma vida tão harmônica quanto as canções inspiradas em seu trabalho diário. Apesar de tudo, das dificuldades, você trocaria de profissão? Não, que eu amo o mar. No colo de Iemanjá. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.